Nesse vídeo eu vou tentar mostrar algumas aplicações da lei de Gauss. Como a gente já discutiu em aula, a grosso modo, a lei de Gauss se baseia em calcular o fluxo de campo elétrico por meio de uma superfície. Para distribuições geométricas que têm uma simetria fácil de definir, isso facilita muito o cálculo do campo elétrico. Então, sem muita enrolação, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro que eu gostaria de fazer é o de um plano de cargas carregado. Um plano de alguma coisa, um pedaço de um plano, né? Alguma coisa assim. Vamos supor que isso aqui está carregado com cargas positivas, ele inteiro, tá? Eu não vou encher de maisinho aqui, senão fica impossível de utilizar o desenho para outra coisa. Então suponha que esse plano é infinito, tá? Só estou olhando para um pedaço dele. Então ele vai ter uma quantidade de cargas positivas que vai dar origem ao que a gente chama de uma densidade de carga. Quando eu estou falando densidade de carga por unidade de área, geralmente eu utilizo a letra sigma. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tentar desenhar aqui o que seria uma seção dessa figura, que é esse retângulo vermelho, e ela é a parte contendo cargas que vai estar dentro de uma gaussiana, que é essa que eu vou desenhar aqui agora, que vai ser um cubo. E aqui, eu devia ter feito antes, deixar gravado, mas assim é bom também para treinar. Então aqui tem um cubo e vai ter a mesma coisa para o lado de baixo. Aqui assim, aqui, e aqui, e aqui. Eu falhei um pouquinho a simetria ali, mas acho que é o suficiente para vocês pegarem a ideia. O que é que eu estou chamando de gaussiano? Ele é esse volume que está dentro dessa figura em vermelho, e o meio dessa gaussiana está sendo fatiado pelo plano de cargas. Então as cargas positivas estão aqui, ó, dentro desse retângulo aqui. Aquela é a única parte onde tem cargas. O que vai acontecer? Se a carga é positiva, isso significa que o campo elétrico do lado de cima desse plano vai apontar para cima e do lado de baixo a linha de campo vai apontar para baixo, porque as linhas de campo se afastam da carga positiva. O detalhe é que quando a gente vai calcular o fluxo φ
ele vai ser o campo elétrico que multiplica a área. E aqui eu vou dizer que é a área orientada, né? Então, o que é uma área orientada? Falei isso na aula, mas eu vou falar aqui de novo. Se a gente tem, opa, se a gente tem um plano assim, esse plano tem uma área A. Então, essa normal ao plano, que aponta aqui para cima, aponta na direção do versor N. E aí, quando eu falo que a área orientada, eu estou falando que é o módulo do vetor vale A, mas a direção dele é a normal ao plano. E aí, com essa área orientada, então eu estou falando de uma área que tem o seu plano definido por essa direção desse vetor, né? O detalhe é que quando a gente vai fazer esse fluxo, se aqui é quadrado, eu posso pensar em fazer cada face do. É um paralelepípedo, né? Eu posso pensar em pegar cada face aqui e analisar separado. Então, por exemplo, na face da esquerda aqui, vou fazer de verde. Aqui a área aponta para cá. Na face da direita, a área aponta para cá. Na face da frente, aponta para cá. Na face do fundo, aponta para lá. O detalhe é que todas essas quatro direções que eu estou representando aqui, elas são perpendiculares à vertical. Elas estão num plano diferente. Estão no plano horizontal. E por isso, quando eu fizer o produto escalar do campo elétrico que está para baixo ou que está para cima, sempre que eu tiver uma normal que está numa dessas quatro direções, o fluxo vai ser zero. Então isso vai acontecer com as quatro faces que eu representei aqui embaixo e também vai acontecer com as quatro faces para a direita, para o fundo, para frente e para a esquerda da parte de cima aqui do paralelepípedo. Então a única componente que vai interessar para a gente, para calcular esse fluxo, vai ser que em cima, quando chegar aqui, ó, nessa superfície, eu vou ter uma área orientada para cima e é paralela ao campo elétrico. E aqui embaixo eu vou ter também a área orientada para cá e também é paralela ao campo elétrico ali. Então aqui vai dar E vezes A, né? Assumindo que essa área aqui vale A também, né? E vezes A na superfície de cima, mais o E vezes A na superfície de baixo. Então dá 2 E vezes A. É, e o fluxo da lei de Gauss, o fluxo ele é a carga que está dentro da gaussiana dividido por epsilon zero. Então quer dizer que nesse caso eu vou ter 2EA, que é o fluxo, vai ser igual a sigma vezes A dividido por epsilon zero. Por que sigma vezes A? Porque se sigma é a densidade de carga por área, quando eu pegar essa mesma área A, que é para o meio do paralelepípedo que está aqui, ó, sigma vezes essa área vai dar a carga que está dentro da gaussiana. Dessa forma, os A's aqui, ó, vão embora e a gente vai ter finalmente que o campo elétrico, né, o módulo dele, já que ele vai ter uma direção do lado de cima e outra do lado de baixo, vai ser sigma sobre 2 epsilon zero. Certo?
Se o desenho meu aqui não é o suficiente, ou você prefere ser mais rigoroso, né, ser mais cuidadoso, vamos dizer, você pode pensar que essa direção aqui é a direção do eixo Z, que é, portanto, a direção do versor K, né? Então, se for assim, você pode pensar que o fluxo total vai ser a soma do fluxo nas duas superfícies, φ1 mais φ2. Se eu chamar essa aqui de 1, né, e essa aqui de 2. Então, na 1, eu tenho o campo elétrico, que é E, está na direção K, e a área A também está na direção K. E a outra componente do fluxo vai dar que eu tenho o vetor E aponta para baixo, então é menos E na direção K, e o vetor área continua sendo a mesma área A, só que ele é negativo porque está apontado para baixo, que multiplica na direção do K. Mas aí, é claro, tem menos aqui e um menos aqui, e esses dois menos vão dar mais. E aí eu vou chegar no mesmo 2EA, e eu tinha chego aqui de uma maneira mais resumida, né? Por que que isso acontece? Porque K vezes K vai dar 1, são dois versores idênticos, que apontam na mesma direção e têm o mesmo módulo, que é 1. Dessa forma, o fluxo também pode ser obtido dessa maneira aqui. Outra situação que é bastante importante para se entender a lei de Gauss é quando eu tenho uma carga uniforme. Então, eu vou falar que essa carga aqui ela vale Q. Ah, mas o campo para uma carga eu já sei diretamente, porque eu uso a lei de Coulomb, divido por uma carga, e aquilo vai dar o campo elétrico produzido por uma carga. Sim, mas também não muda que a gente pode pensar numa gaussiana que está em volta dessa carga. Eu estou desenhando uma circunferência, mas a gente tem que pensar em três dimensões aqui. Estou fazendo uma representação num plano. E aí, se você pensar que esse raio aqui da gaussiana vale R e essa carga aqui vale Q, eu posso usar já essa expressão aqui, que vai ser a integral fechada de EDS, que também é o fluxo. A integral de EDS vai dar o fluxo. Ela vai dar a carga que está dentro da gaussiana dividido por ε0. Pô, professor, mas ds é um elemento infinitesimal de área e ele é orientado também. Sim, porque se você pegar nessa posição, um elemento de área da superfície tracejada, ele tem essa direção normal. Se você pegar aqui, ele tem essa. Se você pegar aqui, ele tem essa. E assim sucessivamente. O ponto é que sempre vai estar, se essa carga aqui é positiva, né? Então, o campo elétrico aponta para cá, e aqui o campo elétrico vai estar paralelo à normal da superfície. Então, para esse caso aqui, ela sempre vai estar paralela à superfície. Então, a integral de EDS, né, por simetria, outra forma de pensar nisso, é que em qualquer ponto da linha pontilhada, o campo E vai ter o mesmo valor. Então, fica E vezes a integral de ds. A integral a integral de EDS para uma superfície esférica, a área dela vai dar 4πr ao quadrado, que multiplica a carga Q dividido por ε0. Então, o campo elétrico E vai dar Q sobre πε0. E aqui já até dá uma ilustrada para vocês
de por que que a gente toda hora nessa constante tem o 4π por epsilon zero, né? Porque é muito comum em problemas com eletrostática a gente lidar com uma superfície gaussiana que vai ser esférica, fica mais fácil você já deixar esse 4π aqui, né? Digo, eu poderia, ao invés de chamar de 4π epsilon zero a constante, eu poderia colocar o 4π dentro do epsilon zero e mudar o valor de epsilon zero. Mas assim é bastante conveniente com uma série de problemas. Então, para uma carga pontual, é só isso aqui. Um outro exemplo, eu não marquei aqui de cima, era o segundo, né? Mas aqui já é o terceiro, então. E para um fio cilíndrico, então, para um fio cilíndrico, qual é a questão? Ele tem um fio, esse fio tem carga positiva, por exemplo, poderia ser negativa também, sem perca em generalidade. Vou chamar essa direção aqui de Z, só pela nossa conveniência aqui. E aí, como que eu calculo o campo elétrico produzido por um fio utilizando a lei de Gauss? A gente pode gaussiana, que também vai cilíndrica. Então, um cilindro maior, né? Mas que está envolvendo esse fio de maneira simétrica. Meu desenho não está totalmente simétrico, né? Mas o fio tem que estar bem no meio desse cilindro aqui. Eles devem ser coaxiais. Mas se você pensar que o raio da gaussiana aqui é ρ e que a altura desse cilindro aqui vale ΔZ, eu posso calcular o fluxo, mais uma vez, fazendo que o fluxo é igual a o campo elétrico E. De novo, só vai me interessar o fluxo nessa superfície aqui, porque na superfície de cima e na de baixo, a normal da área aponta para cá, né, aponta na direção Z, e o campo elétrico aponta na direção X ou Y. Então, o produto escalar vai dar zero. Mas na superfície ΔZ, não. Então, qual que é o comprimento para dar a volta nesse cilindro aqui? É 2πρ. E se eu multiplicar isso pelo ΔZ, isso vai dar justamente a área dessa superfície da lateral do cilindro. Então, vezes o ΔZ, vezes E. E isso aqui tem que ser igual à carga contida dentro da gaussiana dividido por epsilon zero. Então, a gente pode escrever a carga como Q por epsilon zero, mas se eu quiser escrever em termos de uma densidade de carga, então a carga Q que está ali dentro vai ser a densidade de carga por unidade de comprimento do fio, que multiplica o ΔZ. Ou seja, o 2πρ ΔZE é igual a lambda ΔZ por epsilon zero. Então, o ΔZ e o ΔZ aqui vão embora. E a gente vai ficar com E e multiplica lambda por 2π epsilon zero ρ. E o E aponta em que direção? Na direção do versor radial. Então, como o campo elétrico aponta na direção que é saindo da carga positiva, se pensar num fio infinito, né? Que eu estou pegando um pedaço dele para a gente desenhar. Você tem que pensar no fio infinito porque não pode ter fio de borda nesse caso. Então, se você está olhando no meio do fio o campo elétrico, como eu estou fazendo aqui, e está muito longe das pontas do fio, isso aqui tende a funcionar. E aí o campo elétrico
vai ser dado por essa expressão. E se a carga for negativa? Aí só vai trocar o lambda, e ele vai ser um lambda negativo, mas não muda mais nada. Hum. Outro problema que tem simetria e que ensina uma coisa interessante para a gente é o de uma camada esférica que contém uma carga uniforme. É, o que que isso quer dizer? Vou usar a ferramenta aqui para tentar fazer um desenho um pouco melhor. Opa, não ficou totalmente simétrico, mas é o suficiente. Imagina que eu tenho uma casquinha, né, que está representada por essa área aqui, formada pelas duas circunferências, e que o raio interno dessa casca aqui vale A, e que essa casca tem uma largura. Opa, aqui é o A, vou trocar a cor. E que isso aqui, ó, tem uma largura ΔR. É, e aqui tem carga positiva. Então é uma casquinha oca, né? Como se fosse um Kinder Ovo. Mas não é um ovo, é uma circunferência. Então dentro não tem carga e fora também não tem carga. Só tem carga aqui nessa superfície. Aí a questão é, quanto que vai valer o campo elétrico produzido por essa camada? E aí é claro que como existe carga só nessa camada, a gente vai ter que considerar em regiões diferentes de maneira de fazer a conta. Então, quando o raio da gaussiana for menor do que A, o que eu quero dizer com o raio da gaussiana ser menor do que A? Eu estou falando que eu estou pegando uma gaussiana que está dentro da casca. Então, se eu estou dentro da casca, o campo E vai dar zero. Então, assim, por que que vai dar zero? Porque o fluxo é E vezes A, que tem que ser igual a carga dividido por epsilon zero. Não tem carga aqui. Essa região não tem carga nenhuma. Se não tem carga, então quer dizer que o Q vale zero. Como a área não pode ser zero, então isso implica que o E aqui tem que ser zero, certo? Então, para R menor do que A, vocês não precisam se preocupar, dentro da casca esférica, o campo vai ser nulo. Agora, se eu ir para R maior do que A mais o ΔR, então agora eu estou falando de uma outra gaussiana, eu vou fazer aqui em verde, e ela está aqui do lado de fora. Então, aqui do lado de fora, eu tenho uma carga interna a essa gaussiana. Então, o fluxo na superfície S ali que eu desenhei em verde vai dar 4πr ao quadrado, que é a área superficial da esfera, né, da nossa casca esférica nesse caso, 4πr ao quadrado que multiplica E. Isso aqui vai ser igual à carga total que está ali dentro, e eu vou chamar, nesse caso aqui, de delta aqui.
dividido por ε0. Mas quem que é delta aqui? Porque geralmente quando eu estou falando de uma superfície com uma distribuição homogênea, é interessante a gente escrever isso em função da densidade de carga. Então, o ΔQ vai ser a densidade de carga volumétrica, que eu vou chamar de ρ aqui. Então, esse cara aqui, ó, é carga por unidade de volume. E aí eu tenho que multiplicar pelo volume da camada esférica. Então, o volume vai ser a área, que é 4πr ao quadrado. Desculpa, R não. 4π a ao quadrado, e é o raio interno aqui. E isso eu tenho que multiplicar pelo ΔR. Então veja que aqui vai dar a ao quadrado, vai dar tipo metro ao quadrado. Multiplicado pelo ΔR vai dar metro ao cubo. Então, você tem a casquinha que tem o raio A e ela tem uma espessura ΔR. Então, quando eu pego a área do A e multiplico pela espessura, é como se isso aqui fosse a área de uma superfície plana, 4π ao quadrado, e aí o ΔR seria o terceiro eixo, o eixo Z, por exemplo, se eu estou pensando num plano, geralmente fiz essa letra. Então, com o ΔR, eu vou estar definindo um volume para essa casca. Então, com isso, a gente fica com 4πr ao quadrado e vai ser igual a ρ, que multiplica 4π ao quadrado r por ε0. Então, olha, 4π e 4π se vão embora, e a gente vai ficar com E, que multiplica ρ delta R ao quadrado por R ao quadrado, e vou botar um ε0 aqui. Então, esse aqui vai ser o campo elétrico produzido pela casca, se eu quiser deixar em função da densidade de carga dessa superfície. Então, isso aqui, esse problema é interessante porque ele ilustra aquela questão que muitos professores de física 3 vão falar, tá? Falam sobre isso nos livros, de que se você está dentro de uma superfície metálica, condutora, né? Se ela for carregada essa superfície, as cargas se esparramam pela superfície, e se você está dentro dela, o campo elétrico vai ser zero. Se o campo elétrico vai ser zero, então quer dizer que não vai ter uma força empurrando as cargas para atravessar essa região oca aqui do volume. É por isso que falam que é relativamente seguro você ficar dentro de um carro se você estiver no meio de uma tempestade que está tendo muita descarga elétrica, muitos raios. Porque se um raio cair em cima do carro, as cargas tendem a ficar do lado de fora do volume do carro, né? Então, ali dentro do carro, com a porta fechada, sem colocar o braço para fora, você vai estar relativamente seguro, se considerando o risco de um acidente elétrico. E aí isso também serve de gancho para a gente pensar numa outra situação, que é se eu tenho um condutor qualquer, pode ter uma forma arbitrária, e eu posso estar interessado em saber qual é o campo elétrico aqui muito perto dessa superfície. Então, o que vai acontecer aqui bem perto dessa superfície? Você olha na região aqui assim, é, aqui vai ter uma normal da área dessa superfície que aponta para cá, certo? Do lado de dentro, a normal dessa superfície
aponta para baixo. Então, se você for pensar em fazer uma gaussiana ali, por exemplo, uma cilíndrica, que ela está aqui, uma superfície está aqui do lado de fora e outra superfície está aqui do lado de dentro, né? A que está do lado de dentro não vai sentir campo elétrico, porque dentro de um condutor o campo elétrico é zero. Então aqui dentro não vai ter fluxo. Então, se tiver uma densidade de carga sigma, que está aqui na superfície do condutor, o fluxo total próximo à superfície vai dar E e multiplica A. E isso é igual à carga que está dentro da gaussiana ali, que vai dar a densidade de carga que multiplica essa área A da superfície que está do lado de fora do condutor, né? Porque do lado de dentro o campo é zero, então lá não tem fluxo. Então isso aqui dividido por epsilon zero. Então os A's aqui vão embora, e isso significa que o campo elétrico na superfície de um condutor, ele é sigma sobre epsilon zero. Então ele só depende da densidade de carga e de uma constante. Mas não é estranho, professor? Se eu me afasto do condutor, não muda o valor do campo elétrico? Essa aproximação só é válida se eu estiver muito perto da superfície do condutor. Então, para pequenas variações que, apesar de estar variando, que se mantenha próximo à superfície do condutor, o valor do campo elétrico praticamente não vai mudar. Esses são os problemas mais fundamentais que a gente pode fazer com lei de Gauss, e é importante que vocês saibam resolver todos eles.